Ao vivo, já estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui em mais uma live do canal Eduardo Lima, Anti-Imperialismo. E hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês, em mais uma live. Dessa vez, mais uma vez com o professor Rames Maluf, que vocês pediram muito a volta dele aqui, porque ele falou sobre a Palestina, sobre a guerra Israel-Gaza, e ele esclareceu diversas dúvidas na live anterior. Ele falou como funciona a faixa de Gaza, como o Hamas é financiado, o que é o Hamas, ele explicou como funciona o sistema político em Gaza, como é o regime de Israel, como começou a guerra, ele explicou muita coisa. E hoje ele vai falar mais propriamente do resultado da guerra. Está um jogo de informações de guerra aí ocorrendo. Alguns dizem que Israel ganhou a guerra, outros dizem que os palestinos ganharam a guerra. Ou seja, a gente tem que analisar bem a situação para saber o que é verdade e o que é simplesmente uma propaganda de guerra. Então, eu já peço para o professor Rames Maluf começar a falar, se ele puder ser bem objetivo. Quem ganhou a guerra, professor? A pergunta que não quer calar, né? A vitória foi dos palestinos, né, cuja resistência armada é incorporada pelo Hamas e o Jihad Islâmico, além de outros grupos menores, né? Mas o Hamas e o Jihad Islâmico são os vencedores desse embate, mais um, né, entre Israel, seu projeto colonialista de controlar esses territórios e expulsar a população palestina da Palestina histórica, né? Então, a vitória foi do Hamas e isso é facilmente comprovado pelo fato de quem pediu o armistício, né, foi o Benjamin Netanyahu. Ele correu para pedir o armistício, foi negociar com o Egito, né, e correu para declarar o armistício. Ele declarou unilateralmente, sem alcançar o objetivo de esmagar a força militar do Hamas, e o principal, o Hamas paralisou o processo de expulsão das famílias palestinas em Sheikh Jarrah, que foi um dos estopins, né, junto com o ataque à mesquita, né, de Al-Aqsa, foram os dois estopins desse confronto, desse massacre, né, que Israel realizou. Né, o Hamas reagiu, né, é bom lembrarmos que a agressão foi iniciada pela potência colonial, Israel, e o Hamas reagiu, o Hamas e o Jihad Islâmico reagiram a essa agressão israelense, a essas duas agressões, a expulsão das famílias do bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, e as agressões na mesquita de Al-Aqsa, cujo objetivo, segundo alguns analistas, era a destruição da mesquita, pura e simples, e a tomada da mesquita, né, do espaço da mesquita. Então, esses dois processos foram paralisados, o que demonstra a vitória do Hamas, né, dos palestinos. Então, ficou muito, muito claro que o grande poder aéreo de Israel não é capaz de derrotar os palestinos na faixa de Gaza, e nem os palestinos em geral, né, em toda a Palestina histórica, que é controlada por Israel. Então, esse é um dos resultados e ficou evidente durante o desespero de Benjamin Netanyahu. Ele pode cantar a vitória, porque, claro, isso é propaganda, ele tem que cantar a vitória, porque a guerra é dele exclusivamente, não foi do alto comando das Forças Armadas. Ele declarou a guerra para poder ter mais tempo no poder e não ser preso.
Isso que foi visível aí na derrota israelense, né? E houve uma ameaça mesmo, concreta, de estourar uma guerra civil dentro dos territórios, né, das linhas de armistício de 49, né, que é o chamado oficialmente de Estado de Israel, né, já que Israel não tem fronteiras, é uma coisa inacreditável. Israel é um Estado tão de legitimidade tão contestada, né, que ele não tem fronteiras, ele tem linhas de armistício. Todos os países do mundo têm fronteiras, né? Até mesmo lá na Coreia do Norte, Coreia do Sul, você tem uma fronteira ali, né? Também uma linha de armistício, mas, enfim, você não tem, nesse caso de Israel, uma legitimidade, né, na definição de suas fronteiras. É tudo pela força, né, do poder, o poder da força. Então, essa é a questão hoje para os israelenses, né? Se eles continuarem sendo derrotados, como estão sendo, né, foram derrotados no Líbano, que é um país que não tem forças armadas, praticamente, foram derrotados na Palestina. Essa sucessão de derrotas, em algum momento fará eu creio, né, vai levar ou a consolidação de um estado de apartheid, que a médio e longo prazo vai ser totalmente inviável, ou então talvez eles negociem, né? Já talvez, não, isso não está ainda definido, a possibilidade de constituir um estado para duas comunidades étnicas, né? Já que a comunidade judaica é etnicizada, né, e tida como uma comunidade étnica, já que eles são, na verdade, uma comunidade religiosa, né? Uma comunidade religiosa etnicizada para um movimento político que é o sionismo. Tá? Então, é importante você falar sobre isso, porque isso é usado para que eles fomentem a imigração, né, de judeus ao redor do mundo para Israel, e eles pegam as terras dos palestinos, não é isso? Esse é o processo de imigração. Eles fomentam, né, essas imigrações para Israel de judeus, né, entre aspas, diáspora, né, e para o Estado de Israel, expulsando os palestinos. Então, um judeu de Nova York tem mais direitos que um palestino, né, que vive ali há séculos, né, cuja família vive há séculos naquela região. Um outro elemento que tem que ser analisado nesse processo todo a meu ver, é a questão do Egito, né? O Egito, aparentemente, um aliado de Israel, né? Já que ele tem um acordo de paz, um tratado de paz, né? Que foram estabelecidos. E, no entanto, ele está negociando. Ele foi o mediador principal entre o Hamas e Israel. E mais do que isso, né? As armas que entram dentro da faixa de Gaza. Essa questão. Fica aquela dúvida, né? Os egípcios realmente estão cooperando com Israel no sítio, a faixa de Gaza? Porque aqueles armamentos que o Hamas tem, o Jihad Islâmico tem, e outros grupos menores possuem, como é que eles entram por lá, né? Não é por via aérea, não tem como. Via terrestre também não é factível, porque a faixa de Gaza está a centenas de quilômetros
dos limites com a Jordânia, e a Jordânia não coopera com os palestinos, e está a centenas de quilômetros do Líbano, entre o sul do Líbano, o extremo sul do Líbano, e a faixa de Gaza tem todo um território, né, habitado por israelenses, pelo Estado israelense. Então não é por via terrestre, só pode ser pelo Egito, né? Mas então, e pelos túneis? Porque eu vi imagens dos túneis de alguns repórteres que entraram nos túneis do Hezbollah não, do Hamas, né, mostrando repórteres árabes, né, que receberam, obviamente, a autorização do Hamas para filmar lá dentro, e mostrou túneis, assim, muito bem feitos, assim, e mostrou também um lançamento que eles lançam debaixo eles abrem um buraco, assim, e lançam os mísseis de lá. Então, é uma estrutura muito bem feita. Então, o equipamento não viria de forma subterrânea por esses túneis que Israel não conseguiu identificar? Então, esses túneis vêm por onde, né? Não vêm pelo lado israelense, vem pelo lado, e isso é cada vez mais provável, pelo lado egípcio, né? Pelo lado egípcio. Então, o Egito, ele está, de certa forma, ele não pode afirmar isso oficialmente, isso não tem cabimento. Eles jamais irão afirmar oficialmente que estão cooperando com o Hamas. Isso não tem nenhum cabimento, né? Da mesma forma que eles desmentiram que suas tropas estavam sendo enviadas para a Síria para apoiar os sírios no combate à invasão terrorista. Eles desmentiram várias vezes, né? Existiam vários boatos de que havia tropas egípcias lutando na Síria ao lado das tropas do exército sírio, né? Do exército árabe sírio contra os terroristas. Mas eles desmentiram, né? Interessa ao Egito, por exemplo, interessaria ao Egito que o governo sírio caísse, fosse derrubado, e a Irmandade Muçulmana tomasse, e junto com a Al-Qaeda, tomassem o poder na Síria? Não, né? Não seria interessante. A mesma coisa em relação à faixa de Gaza. Interessa para o Egito esse controle absoluto de Israel sobre a faixa de Gaza, uma vez que, pelos acordos de Tratado de Paz e os acordos de Camp David, 78 e 79, né, o Tratado de Washington, os acordos de Camp David, a Península do Sinai, ela é desmilitarizada. Não pode haver tropas egípcias na Península do Sinai. Isso é uma coisa absurda, mas os egípcios assinaram. Esse foi o acordo de paz. Esse foi o Tratado de Paz. O acordo e o Tratado de Paz. Não pode haver tropas egípcias naquela região. Eu creio que só talvez na questão da fronteira, mas não pode haver grande concentração de tropas egípcias naquela região. Para entrar no Sinai, o Egito tem que pedir autorização, uma coisa assim absurda. Ou seja, o Egito não tem plena soberania sobre a Península do Sinai. Então seria esse o troco dos egípcios para os israelenses? Isso porque por mar não pode, não tem como. Por ar também não há como. Só pode ser por terra. E por via terrestre, a única fronteira possível para os palestinos terem comunicação é com o Egito. Terem comunicação com o resto do mundo é com o Egito. Lembremos que Israel, há fortes indícios que Israel apoiava os terroristas da Al-Qaeda que se encontravam na Península do Sinai há 10 anos, que promoveram aqueles ataques terroristas contra as tropas egípcias e a própria população egípcia. Então, é muito interessante esse low profile do Egito na questão da resistência na faixa de Gaza. Eu acho que isso, a meu ver, tem que ser analisado, tem que ser visto com muita atenção.
E eu vou aqui dando um alô para o pessoal que está no chat. Agradeço, tem 27 pessoas assistindo, pessoal. Peço que cada uma dessas 27 pessoas compartilhe a live para que mais pessoas possam ver, já que fica difícil para a gente compartilhar em todo lugar e fazer a live ao mesmo tempo, né, devido à lentidão aqui do computador. Bom, Luiz Gonzaga está aqui. Boa noite, camarada Eduardo, professor Rames. Boa noite. Boa noite. Jonas também está aqui. E antes de eu ler a pergunta aqui do Coroa Rei, aqui, antes de eu ler a pergunta dele, eu vou pedir para vocês, quem quiser ajudar o canal, pessoal, é só doar para o Pix, que eu vou deixar aqui na descrição, já está na descrição aí para vocês. Tá? Eu abri esse Pix aqui, lembrando que meu canal não pode ser monetizado devido a diversos problemas aqui com relação ao YouTube. Então, também não tem superchat, porque só quando o canal é monetizado que tem superchat. Então, quem gostar da live, quem quiser contribuir com o canal, ajudar a pagar alguns custos, né, de conta de luz, conta de internet, né, que é o que a gente precisa aqui, o básico para poder o canal funcionar. Então ajuda aí, gente. Tem um Pix aí, tem um Pix por e-mail, um Pix aí, que eu coloquei o número aí para vocês na descrição. E agora vamos para a pergunta aqui do Coroa Rei, que pergunta: por que não houve interferência direta do Hezbollah em prol dos palestinos? Pode responder? Não, o caso, pelo que eu li, né, no noticiário, o Hamas não queria, né, que nenhuma força estrangeira interviesse nesse confronto com Israel, né, com a ocupação israelense. Eles queriam que realmente fosse um confronto entre a força de ocupação, né, que fosse explícito, que era uma potência colonial, né, combatendo uma força de resistência local. Então, por isso que eles pediram para que outras potências, tradicionalmente, em forças, né, militares, tradicionalmente paramilitares, tradicionalmente aliadas, né, do Hamas, não interviessem. No entanto, hoje eu li que o líder, né, do Hamas, Yahya Sinwar, ele deu uma declaração muito interessante hoje. Ele disse que se o escalonamento do conflito continuasse e aumentasse, né, era muito provável que o Hezbollah interviesse. Foi palavras hoje do Sinwar, ele declarou isso hoje. O Sinwar, ele disse que o Hezbollah poderia intervir eventualmente no conflito, se o escalonamento continuasse. Ontem, o secretário-geral do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, ele afirmou que se Israel voltar a atacar os lugares sagrados cristãos e muçulmanos em Jerusalém, toda a resistência, não necessariamente palestina, reagirá. E são palavras do Hassan Nasrallah, né, o secretário-geral do Hezbollah. E, na verdade, ele está estabelecendo uma nova linha vermelha para Israel. Observe como as coisas se inverteram. Antigamente, era Israel quem determinava as linhas vermelhas. Hoje, quem está determinando as linhas vermelhas são as forças de resistência, né? Hamas, Jihad Islâmica na faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano. Isso é inédito. Isso é mais um efeito da vitória dos palestinos contra a ocupação israelense. É bom lembrar, isso é uma ocupação militar. Hoje o parlamento irlandês declarou, né, o primeiro governo europeu a declarar, né, da União Europeia, melhor dizendo, que declarou
que Israel anexou de fato os territórios palestinos. Isso é uma declaração muito séria, muito grave, porque a Irlanda faz parte da União Europeia, né? E foi uma declaração oficial. Israel anexou os territórios palestinos. Isso é muito sério. Muitos vão dizer que a Irlanda não é uma grande potência. Sim, mas simbolicamente isso já é uma ruptura com essa bolha que existe aí no Ocidente, né, de apoio incondicional ao terrorismo, né, israelense, né, ao colonialismo israelense, ao expansionismo militar e colonial de Israel. Isso já mostra mudanças, né, nesse apoio incondicional do Ocidente. Claro que, tradicionalmente, a Irlanda é aliada dos palestinos, até porque os palestinos apoiaram, os irlandeses treinaram, né, o IRA, né, e hoje o IRA está no governo, né, faz parte do parlamento, é um partido, né, legalizado, né, e no governo da República da Irlanda. Então, muito interessante essa declaração no parlamento e do governo irlandês. Vamos ver os próximos acontecimentos. Vimos que dentro do Partido Democrata houve dissidências daquele grupinho da Ocasio-Cortez, né? Aquele grupo, digamos assim, entre aspas, à esquerda, né, do Partido Democrata, houve uma certa... Partido dos Democrata Estados Unidos, isso que eu ia dos perguntar Estados para Unidos. você. Isso que eu ia perguntar para você. Há informações de que foi o Biden que pediu para o Netanyahu uma trégua unilateral. Isso é possível ou não? É possível, e não duvido, né, que ele tenha pressionado, mas na verdade o Netanyahu sentiu o baque. Foram centenas, acho que eu vi aqui pelos informes, foram mais de 200 foguetes, 200 foguetes que atingiram Israel. Atingiram o território. Eu estava aqui, eu tinha marcado aqui, foram mais de 200 foguetes que atingiram o território israelense, né, das linhas de armistício de 49. Olha aqui, olha só, aí o mapa. Então, isso aí, não sei se 260 o vídeo que eu falei sobre isso, sobre isso aqui. Eu não sei se o pessoal está vendo o mapa na posição certa, acho que está, né? Para Red Alert, aqui tá escrito certo. O norte aí de Israel, né? Esse aqui eu peguei no site do Elijah Magnier, ele falou sobre isso aqui, ele mostrou isso aqui, é o site é um aplicativo israelense de alerta vermelho, que funciona nos locais onde as bombas caíram. Aí, para o pessoal entender, esse pedacinho aqui é a faixa de Gaza. Esse pedacinho aqui, ó. Sim. Esse pedacinho é a faixa de Gaza. E o norte de Israel, a fronteira norte de Israel, é essa parte aqui em cima. E aqui, essa parte vermelha é onde os mísseis caíram. Onde os mísseis passaram, pelo menos. Caíram vários em Tel Aviv e até o norte de Israel, né? Haifa também foi atingido. Haifa foi atingido. O porto de Eilat, no sul de Israel, também foi atingido. Olha lá. Foi uma vitória. Foi uma vitória, uma reação, né, a esse extremismo sionista. Observe que o Benny Gantz, né, que é o comandante do exército, ele até então era rival político do Netanyahu, e eles se juntaram, se aliaram, né, nesse bombardeio à faixa de Gaza. Quer dizer, o nível de extremismo de Israel é imenso entre a população judaica. Entre a população judia de Israel, o extremismo é imenso. É uma sociedade fascistizada.
já estão fascistizados. E eles têm que perceber que o colonialismo não levará à sobrevivência desse regime de apartheid, de ocupação militar e de extermínio. O líder do Congresso Nacional Africano, um dos líderes, né, agora não me lembro o nome, ele fez uma declaração, né, pedindo para que as pessoas parem de comparar a faixa de Gaza, né, os territórios palestinos, né, e Israel com a África do Sul do apartheid. Sabe o que ele disse? Sabe qual foi a justificativa dele para essa afirmação? Que o regime de apartheid sul-africano nunca bombardeou, nunca fez bombardeio aéreo contra a população civil negra. Nunca Israel faz bombardeios aéreos sistemáticos com aviões de guerra, bombas com alta capacidade de destruição em massa. Você jogar uma bomba, né, de vácuo, bomba de fósforo branco, sobre um bairro densamente populacional, uma grande densidade populacional, né, isso é para exterminar a população. Não tem como. Aí eu pergunto, eu quero perguntar aqui o que me faz entender o nível dessa fascistização é o total é falta de não é sensibilidade não, qual o nome que eu vou dar, assim, falta de importância que eles dão, que o governo de Israel dá para o resto do mundo. Quando eu falo assim, o resto do mundo é de um modo geral, porque eles bombardearam o prédio da imprensa internacional. Quer dizer, se tu parar para pensar, tipo, não tem lógica. Pô, eu quero dizer que eu estou fazendo a coisa certa e eu bombardeio a imprensa internacional, para a imprensa internacional falar mal de mim. Ou seja, se você parar, não tem lógica, a não ser que o nível de fascistização do governo é tanto que eles querem mostrar para o mundo, a gente aqui, quem manda é a gente, dane-se. É a única explicação que eu tenho. Isso não tem, exatamente, não tem assim um paralelo, é algo assim absurdo. Qual a necessidade disso? Qual a necessidade você jogar bombas sobre bairros densamente populosos? Qual é o sentido de você jogar uma bomba num prédio da imprensa? Então, é uma ação, e aí a própria imprensa ocidental, né, porta-voz da OTAN, né, como disse o Paul Craig Roberts, não sou eu que estou falando, é o Paul Craig Roberts, que foi secretário do Tesouro dos Estados Unidos, então, do governo do Ronald Reagan, ele foi secretário do governo do Ronald Reagan. O Paul Craig Roberts, ele falou mídia prostituta da OTAN. Ele usou esse termo. Então estou usando o termo que o Paul Craig Roberts usa. A dizer que Israel tem o direito de se defender, de que Israel está respondendo a um ataque do Hamas, isso é totalmente absurdo. Né? É totalmente absurdo. Quem acompanha a Palestina vai observar, o dia a dia da Palestina vai observar as violências diárias, a todo momento contra a população ocupada. Contra mulheres grávidas, idosos, crianças. E é impressionante. Nessa semana, uma menina de 10 anos de idade, foi presa. Uma coisa inacreditável isso. Tem um vídeo dela aí na internet. Uma criança, uma menina de 10 anos de idade, presa por soldados armados de fuzil. É uma coisa assim impressionante. Até onde essa loucura, essa insanidade vai parar? Esse supremacismo racial. E chamam de democracia só porque tem eleições, né? Só porque tem eleições, aí você pode jogar bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, você pode bombardear Gaza à vontade, você pode promover apartheid, né,
na Argélia, na Austrália, você pode ir na Irlanda do Norte, né, no sul dos Estados Unidos. Você pode cometer todos os crimes contra a humanidade se você disser que você está defendendo a democracia, né, que você é democrático. E isso é uma coisa que também temos que analisar, né, como se usa esse termo democracia. E eu fico realmente apavorado quando alguém no Brasil vem dizer que está defendendo a democracia. Porque sabemos a violência, né, do Estado contra as populações mais pobres. Né? Isso é diário. É diário. E por isso que, inclusive, é importante essa vitória do Hamas e dos palestinos, é importante para o Brasil, nesse momento que nós estamos vivendo esse estado de exceção que foi imposto ao país desde 2006, né, com apoio de forças de segurança, né, dos militares e forças de segurança, polícias militares, polícias civis, né, estão apoiando esse regime, né, que está destruindo, devastando o país, destruindo direitos sociais, devastando as nossas empresas estatais que foram construídas pelo povo brasileiro, nossas riquezas estão sendo saqueadas, né? Então é importante essa derrota de Israel, porque é uma derrota também desse movimento extremista que existe aqui dentro no Brasil, pelo menos desde 2016. Né? Eu já postei um vídeo. Eles vão dizer que venceram, mas do financiamento que Israel faz ao Bolsonaro e a outros grupos outros presidentes de direita que é na América do Sul, que Israel financiou, né, através do governo mesmo, né? A gente viu que o Bolsonaro não faz nem questão de esconder isso, né? Quando vai a Israel... Não. Nessa manifestação dos motoqueiros, né, talvez para comemorar os 450 mil mortos pela Covid, bandeiras de Israel, né? Bandeiras de Israel estavam presentes novamente. Então é muito sério, né, as implicações desse colonialismo sionista, né, e precisa ser denunciado. Eu lembrei de uma coisa, professor Rames Maluf, que pouca gente se lembra, mas quando o Bolsonaro foi fazer a palestra na Hebraica, que ele fez aquelas piadinhas com quilombola e tudo mais, muita gente só lembrou da piada racista que ele fez, né? Mas ninguém prestou atenção que aquela palestra ele estava falando de terras estrangeiras que poderiam ser vendidas, né? Ele estava fazendo essa palestra ali na Hebraica. Então, aí é só você perceber qual a intenção dele falar sobre isso lá na Hebraica, né? A ideia de justamente vender as terras nacionais, né? Pois é, isso é muito sério, esse pronunciamento que ele fez na Hebraica em 2017, praticamente lançando a campanha dele, né, para a presidência. Foi muito grave, um incidente muito grave. Tanto que até a Hebraica de São Paulo rejeitou, né? Foi a Hebraica do Rio de Janeiro. O troço foi tão pesado, né, que a Hebraica de São Paulo, não, peraí. Aí deixou a batata quente com a Hebraica do Rio de Janeiro, e a Hebraica do Rio de Janeiro aceitou. Né? Aqui no Rio de Janeiro, parece que eles se sentem mais à vontade, um pouco mais à vontade que normalmente eles se sentem em São Paulo. Né? Tanto que aqui foi vetado, aqui no Rio de Janeiro foi vetado o nome de logradouros, ruas e avenidas com líderes árabes, né, com o nome de líderes árabes como Yasser Arafat. Nós temos praças e ruas, né, logradouros, né, e escolas com o nome de líderes sionistas, mas não há nenhum logradouro, nenhuma escola com o nome de líderes árabes. Né, é uma coisa bizarra. Tem escola Golda Meir, né, o Colégio Estadual Golda Meir. Né. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro não tem curso de árabe, mas tem curso de hebraico. Isso tem que ser também assinalado. Então, eu creio que aqui
Eu não sei, parece que fica um pouco mais à vontade, né? Porque... Ainda falando sobre isso, professor, o Luiz Vladimir ele fez uma pergunta aqui, fez uma afirmação interessante aqui, ó. O que a entidade invasora sionista faz com o povo palestino só pode ser comparado com o nazismo, pior até por sua duração e impunidade. Interessante isso que ele falou, eu cheguei a fazer essa comparação, né? Eu falei que no futuro, a esperança é que no futuro a gente se lembre, o Israel seja só uma lembrança, né? Como amarga, como a gente lembra da Alemanha nazista, entendeu? Porque é lógico que não é a mesma coisa, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas há muita similaridade na política, não é isso? Eles dizem oficialmente que o Israel não tem uma política oficial de extermínio dos palestinos como a Alemanha nazista teve. Bem, isso é verdade, oficialmente não existe, mas a prática é uma prática que encontra várias similaridades, né? Não são poucas. E Israel apoia grupos nazistas na Ucrânia, por exemplo. Governos nazistas, declaradamente filonazistas, na Ucrânia. Israel tem boas relações com a Croácia, e tem grupos, os Tachas, né? Os Tachas estão no poder na Croácia. Os Tachas lutaram ao lado de Hitler, na Segunda Guerra Mundial. Então Israel tem excelentes relações com grupos neonazistas, né? E não podemos esquecer que Israel reconheceu a Alemanha Ocidental, né? Aquele país cuja desnazificação era trocar a farda preta pelo terno e gravata. Essa foi a desnazificação da Alemanha Ocidental. Todos os nazistas permaneceram no poder, né? Que é outro mito, de que os nazistas foram caçados, os nazistas foram julgados em Jerusalém ou em Nuremberg. Os imbecis que se deixaram serem presos, né? Os subalternos, né? Não as principais lideranças, né? E nem melhor dizendo, o corpo, né, do partido nazista. O corpo do partido nazista continuou intacto e continuou na Alemanha governando e caçando comunistas, né? Aí, após a Segunda Guerra Mundial, a serviço dos Estados Unidos, né? Vários nazistas foram contratados pela OSS, que era o primeiro escritório de serviço secreto dos Estados Unidos, que antecedeu a CIA. Tanto que o Menachem, ele queria... O sinal, peraí. Desculpe, sinal pode repetir, Eduardo? Sua imagem congelou um pouco. Não, você estava falando disso, eu só falei que o Serviço Secreto Britânico também pegou alguns nazistas também, para poder usar, né? Sim, vários, não foram alguns, não. Um dos nazistas fundou a NASA, né? fundou a NASA. Né? Os nazistas foram contratados pela OSS, né, que deu origem à CIA. Né? Israel não teve nenhum problema em reconhecer, tanto que o Menachem Begin queria matar o Konrad Adenauer. Menachem Begin queria assassinar o Konrad Adenauer, explodiu uma bomba, né, e ele ficou furioso com o Ben-Gurion, porque o Ben-Gurion reconheceu a Alemanha Ocidental em meados da década de 50, restabeleceu relações diplomáticas plenas com a Alemanha, e todo mundo sabia, né, só agora que o pessoal não sabe que a Alemanha Ocidental é a Alemanha nazista, só de terno e gravata, né? É a Alemanha ocupada, né, nazistas, cooperando com os Estados Unidos contra a União Soviética. Eles trocaram a farda, né? Esse foi o processo de desnazificação. Quem combateu, quem desnazificou a Alemanha, né, o setor onde houve desnazificação real, onde os nazistas foram para a cadeia mesmo, foi na Alemanha Oriental, na República Democrática Alemã. Ali houve, sim, desnazificação. Todos foram para a cadeia.
né? Se fosse o caso, né? Todos foram para a cadeia. Ali foi diferente. Agora, onde os nazistas continuaram no poder foi na Alemanha Ocidental, com pleno apoio dos Estados Unidos e de Israel, tanto que a Alemanha Ocidental, a Alemanha agora apoiou o bombardeio, né, o massacre de Gaza, esse terceiro grande massacre de Gaza, ou quarto, né, que é a Operação Chuvas de Verão, de 2006. Então, se formos contar, né, os grandes massacres de Gaza, temos 2006, 2008 e 2009, que foi o segundo, o terceiro e foi o pilar defensivo, né, em 2014, e agora essa operação, não, teve uma outra em 2012, também durou uma semana, em 2012, agora eu me lembro. Então essa é a quinta grande massacre de Gaza, né? Fora os bombardeios esporádicos que Israel faz, esporádicos em termos de a cada 2 semanas, né? A cada 2 semanas um caça israelense vai lá e joga uma bomba na faixa de Gaza. Aí mata umas 3, 4 pessoas e para por aí, né? Mas esses são bombardeios contínuos, sistemáticos, durante um certo período. Não é de forma como foi feito agora, né? Em 10 dias seguidos, 12 dias seguidos, Israel bombardeando a faixa de Gaza. Essa aí é que é a questão. Agora, uma pergunta bastante importante, agora que me veio à cabeça. E como é que fica a situação agora? A situação política e a situação militar. Israel vai ter coragem de bombardear a faixa de Gaza de novo? Ou vai estar um pouco mais de receio de uma resposta do Hamas parecida com o que aconteceu nessa última guerra dos 11 dias, né, que foram chamadas agora de Guerra dos 11 Dias? Será que eles vão ter um pouco mais de receio de dar um passo a mais por medo de um novo ataque dessa magnitude do Hamas? Ou não? Você acha que mesmo assim eles não aprenderam, eles vão continuar bombardeando Gaza, independente do que possa o Hamas fazer a partir de agora? E também a situação do Netanyahu. Ele vai sair ou ele ainda tem fôlego para continuar depois dessa desastrosa guerra aí para ele, né? É imprevisível a política israelense, né? Que são micropartidos. O Israel não tem câmara alta, né? Ele só tem o Knesset. O Knesset é câmara baixa, é a Câmara dos Deputados, não tem Senado, né, como aqui no Brasil. Então é difícil ele formar uma maioria e é imprevisível. Por isso mesmo é imprevisível, porque depende muito de pequenos partidos, né? Antes do bombardeio, estava se configurando uma frente anti-Netanyahu, e aí eles estavam tentando trazer os árabes israelenses, o Partido dos Árabes Israelenses, para formar essa coalizão. E aí o Netanyahu reagiu e fez esse bombardeio, né, para suscitar essa manobra. Então é muito imprevisível, né, as manobras dentro do Knesset, no parlamento israelense. Então é difícil dizer se ele vai continuar ou não. Agora, em relação aos bombardeios, eu creio que eles vão pensar, se eles estavam pensando 10 vezes, agora eles vão começar a pensar 100 vezes. Porque foi o Nasrallah fez uma declaração muito grave ontem, né? Ele estabeleceu essa linha vermelha, e o Nasrallah, quando ele fala, ele cumpre, né? Quando ele fala, ele cumpre. A mesma coisa no Hamas. Eu creio que o Hamas está muito mais fortalecido que em 2014, né? Uma demonstração muito clara disso, né? Parece que eles não usaram seus melhores armamentos para a reação que eles tiveram. Então é muito sério, né? O Irã também já declarou, né, que vai continuar apoiando, e o grupo pró-ocidental que estava no poder dentro do Irã, né, do Rouhani, né, do Zarif, né, esse grupo está derrotado, né, esse grupo está derrotado. Então provavelmente o próximo presidente do Irã será alguém mais linha dura com relação aos Estados Unidos
E isso significa mais apoio, né, às forças de resistência. O Ahmadinejad a candidatura dele foi rejeitada, mas isso não significa que o Irã esteja dando um passo favorável aos Estados Unidos, não. Isso é uma questão interna do Irã, né? Essa rejeição da candidatura do Ahmadinejad. Então, o próximo líder do Irã, há até a suspeita de que o próximo primeiro-ministro, presidente do Irã, seja um juiz da Suprema Corte do Irã, né? Eu esqueci o nome dele, eu tinha o nome dele aqui, mas eu esqueci o nome dele. É um juiz, ou então, talvez, quem sabe, né, e nós não sabemos, um líder realmente próximo à Revolução Iraniana. Então, tudo se caminha para uma espécie de dissuasão, né, em relação aos israelenses. Uma força dissuasória anti-israelense, anti-sionista na Palestina. A conjuntura regional aponta para isso. Então, é muito sério. Israel vai ter que pensar mais antes de realizar esse tipo de massacre. Não haverá essa impunidade que Israel teve, né? E já sofreu consequências. 200 foguetes que atingiram o território israelense. Todo o território israelense. Do extremo sul ao extremo norte. Eu queria falar para o pessoal, agradeço a todo mundo que está aqui. Tem 31 pessoas aqui, chegou a ter 36. Eu peço que vocês vão compartilhando a live aí, porque fica com dificuldade para a gente compartilhar aqui, que vocês vão dando like aí. Outra coisa que vocês, quem quiser fazer uma doação aqui para o canal, para ajudar o canal, o Pix está aí na tela e está na descrição também, para ajudar aqui. Lembrando que o canal não é monetizado, então não tem como vocês fazerem superchat, como geralmente faz nos outros canais. Então, se você quer doar assim mesmo para ajudar o canal, tem o Pix aí. Uma pergunta agora que eu não sei se o professor Rames vai conseguir responder, que me deixa com a pulga atrás da orelha ali quando eu vi essa guerra, né? Como eu vi as imagens e tal. Por que é tão difícil identificar de onde o Hezbollah está disparando? Porque, pelo que a gente... Para eu que sou leigo assim, em questões militares, aparentemente seria bem fácil você ver de onde o míssil está saindo, né? Ainda que seja subterrâneo, tem a imagem de satélites, tem tudo. Então, você sabe me dizer como é que eles disfarçam tão bem assim? Parece que eles fazem uma espécie de camuflagem, né? E eles aparecem e somem. Eles usam essa técnica de túneis, ela foi desenvolvida na Guerra da Coreia, e ela foi transmitida pelos coreanos aos vietnamitas, que a Coreia do Norte apoiou o Vietnã, né, claro, na guerra contra a ocupação Yankee, né? Então, essa tática de guerra, ela foi usada originalmente na Guerra da Coreia, foi transmitida aos vietnamitas, que por sua vez a transmitiram para os palestinos, e os palestinos passaram para o Hezbollah, né? Isso não veio do Irã, isso veio dos palestinos. Os palestinos ensinaram ao Hezbollah a fazer esses túneis, e o Hezbollah aprimorou de uma maneira muito acurada, de forma muito acurada, essa tática de túneis, né? Camuflados, muito bem camuflados. Claro, eles não vão botar na internet como é que se faz, né? Mas eu vi alguns vídeos na época da invasão israelense de 2006, muito interessante. Eles apareciam do nada mesmo, assim, no meio de folhagens, e surgia um guerrilheiro, né? Atirava o foguete, né? E sumia, recuava. Eu postei um vídeo desse, depois eu vou tentar
mandar para você, e dessa vez postou eles disparando um míssil grande mesmo, que eles chamaram de Al-Qassim, em homenagem ao Qassim Soleimani. Interessante. Aí. Então, uma pergunta, e com relação ao acordo feito pelo Soleimani com o Hamas, né? Porque o Hamas não era aliado de Israel, né? Era um rival de... Não era aliado do Irã, né? Não tinha relação com o Irã e passou a ter, o Irã fez essa conexão. O Irã, né, ele age de uma forma, a República Islâmica do Irã, eles são sectários, só que o sectarismo deles é muito mais brando do que os da Arábia Saudita, né? Mas é um sectarismo. Então o Irã, ele se relaciona bem com forças islâmicas, né, com grupos islâmicos, governos islâmicos. O Irã tem excelentes relações com Erdogan, com a Turquia do Erdogan. E Erdogan é inimigo da Síria, que é um aliado do Irã. O Irã tem excelência, como o Irã teve excelentes relações com o Egito da Irmandade Muçulmana, né, do Morsi. Então, tradicionalmente, o Irã tem boas relações com governos islâmicos. Mas isso tem a ver mas isso tem a ver com a religião ou é mais uma coisa geoestratégica e econômica? Olha, eu acho que tem a ver sim com a questão ideológica, né? O Irã tem boas relações com a Irmandade Muçulmana, né? Isso é notório, tanto que o governo do Egito, né? Do Morsi, né? Que foi o líder, né? Da Irmandade Muçulmana, que se tornou presidente do Egito entre 2012 e 2013, ele abriu o canal de Suez para os navios iranianos, que estavam bloqueados desde 79. Estavam bloqueados desde 79, o canal de Suez. E a partir do governo da Irmandade Muçulmana no Egito, os navios iranianos puderam atravessar o canal de Suez, né? Então, isso foi uma grande mudança. Tanto que esse governo não mudou. Observem que o governo do Al-Sisi não mudou, não recuou, né, dessa política com o Irã em relação ao canal de Suez. Então, mas havia problemas entre, por exemplo, o Irã e a OLP. Havia problemas entre o Irã e a OLP. O Irã não financiava propriamente a OLP. Assim, não houve naquela viagem que o Arafat fez até Irã, se encontrar com Khomeini, em 79, aquela famosa foto, né, não resultou em grande coisa, né, a não ser um apoio moral naquele momento. Depois mudou, né, mas o Irã criou a sua própria resistência no Líbano, ajudou a criar, né, o Hezbollah. Isso o Irã fez. E o Hezbollah, ele se tornou rival de uma outra milícia xiita libanesa, que era o Amal, que era inimigo dos palestinos. O Amal era inimigo dos palestinos na guerra civil libanesa. Tanto que houve uma guerra civil entre o Hezbollah e o Amal. O Amal foi derrotado, né, durante a Guerra Civil, entre 75 e 1990. E o Irã apoiando o Hezbollah, né, e a Síria apoiando o Amal. Né. Então, o Irã, ele nunca teve uma atuação com partidos laicos, né. A exceção é a Síria, né, mas aí a Síria é um governo, né, a República Árabe da Síria, governada pelo Baas, né, isso é uma outra coisa. Você tem ali uma aliança, né, que veio da guerra Irã-Iraque, né, que a Síria apoiou o Irã apoiou abertamente o Irã, e aí nasceu essa relação entre o
governo do Khomeini com a Síria, o governo do Baás. Né? Daí que surgiu essa aliança. O pai do Bashar, o Hafez al-Assad. Hafez al-Assad entendeu que a guerra iraque iria distrair as atenções do conflito palestino-israelense. Então, do conflito árabe-israelense. Então, o Hafez al-Assad acabou apoiando, né, o Khomeini na guerra contra o Iraque. Aí nasceu essa aliança, que dura até hoje. Né? Mas o Irã, ele realmente tem essa dificuldade de se relacionar com partidos laicos, tanto que o Irã entrou em confronto com o Baás iraquiano. A proposta do Baás iraquiano era uma república laica. Por isso que houve repressão ao extremismo xiita dentro do Iraque, assim como o Saddam Hussein e o Baás combateram o extremismo sunita. Tanto que o Bin Laden, pela história oficial, estou falando da história oficial, o Bin Laden, ele pediu para o rei da Arábia Saudita para atacar o Iraque durante a invasão do Kuwait. O Iraque invadiu o Kuwait em 1990, em agosto, e o Bin Laden pediu para o rei da Arábia Saudita, e o rei da Arábia Saudita se negou, negou esse auxílio e pediu a ajuda dos Estados Unidos. Aí houve essa ruptura entre o Bin Laden e o rei da Arábia Saudita. Né? Agora eu vou ter que fazer a pergunta, entendeu? Você faz um suspense aí para responder. Os Estados Unidos mataram o Bin Laden naquela operação lá? Ou é mentira? Pelo que a gente observa, o Bin Laden parece que já estava morto. Eu creio que ele já estava morto. Talvez em algum bombardeio aéreo, daqueles que os Estados Unidos fizeram, milhares no Afeganistão, ele já estava morto, e os Estados Unidos precisavam ter algum tipo de resposta para a opinião pública e dizer assim, olha, ele está morto definitivamente, ele está morto definitivamente, e nós cumprimos a nossa missão no Afeganistão, que era revidar o ataque das Torres Gêmeas, o 11 de setembro. Então eles queriam dar uma certa satisfação à opinião pública interna, e por causa dessa fantasia que eles criaram de que foi os talibãs, e a Al-Qaeda que lançaram esses aviões contra as Torres Gêmeas. Isso precisa de provas mais consistentes. Porque isso, por enquanto, é... E o Trump fez algo parecido, né? Não sei se... Com certeza você lembra que, tipo assim, ele mostrou uma casinha, sendo bombardeada lá na Síria e falou, o líder do ISIS estava ali. E depois o cara nunca mais apareceu. Aí mostrou um cachorrinho, falou que o cachorrinho invadiu lá para achar ele. Muito engraçado. É Hollywood, né? Eles são... a gente acredita, falou, Então tá aí. Falou, é a versão oficial. A função do historiador não é ser um narrador de história oficial. Isso não é a função do historiador. O historiador que narra a história oficial, ele é jornalista, é porta-voz, não é historiador, mas isso é teoria da conspiração, isso é hipóteses de trabalho. É mau jornalista, Porque até o jornalista vai mau jornalista, é porta-voz. É um porta-voz, não é um historiador, é um porta-voz do poder. Uhum. Mas você me deixou confuso. Você me deixou um pouco confuso quando você falou da Irmandade Muçulmana, porque o Thierry Meyssan, que é um jornalista francês, que tem um site Rede Voltaire, ele fala que a Irmandade Muçulmana
ela que está lutando contra o Bashar al-Assad. Aí você falou que a Irmandade Muçulmana tem boas relações com o Irã. Aí eu fiquei na dúvida, porque o Irã apoia o Não, Bashar al-Assad. os governos da Irmandade Muçulmana, têm boas relações com o Irã. Você vê, das petromonarquias árabes, a que tem melhor relação com o Irã é o Catar. E o Catar é a Irmandade Muçulmana. Eles apoiam, financiam e armam a Irmandade Muçulmana. O Egito do Morsi, né, que era o líder da Irmandade Muçulmana Egípcia e foi presidente do Egito após a falsa Primavera Árabe, foi eleito em 2012, governou por um ano apenas. Ele era da Irmandade Muçulmana e tinha excelentes relações com o Irã. Claro que se o Egito entrasse em guerra abertamente, né, contra a Síria, como iria acontecer, né, os militares eles deram um golpe contra o Morsi porque ele queria invadir a Síria, invadir com o exército mesmo, uma invasão militar da Síria, o Egito, em apoio aos terroristas. E aí os militares egípcios reagiram, derrubaram o Morsi e ele foi preso, né? Mas ele, enquanto foi presidente do Egito, ele tinha boas relações com o Irã. Se houvesse essa invasão, provavelmente essas relações entre Irã e o Egito da Irmandade Muçulmana talvez entrassem em colisão. Essas relações talvez se estremecessem mas isso é uma hipótese que a gente não sabe, né? Porque não aconteceu. Mas enquanto ele foi presidente, tinha excelentes relações. Tanto que ele liberou o canal de Suez para a navegação iraniana. A mesma coisa é o Erdogan. Erdogan governa a Turquia com um partido que é a facção turca da Irmandade Muçulmana. Por isso que o Erdogan tem atrito com o Egito, né? Tem atrito permanente com o Egito. E por causa disso, o Erdogan tem excelentes relações com o Irã. Excelentes relações. Tanto que na guerra da Armênia contra o Azerbaijão, o Irã não ficou totalmente ao lado da Armênia, não. O Irã não apoiou abertamente a Armênia. Pelo contrário, o Irã hesitou em apoiar a Armênia. O Irã manteve boas relações com o Azerbaijão, né, durante a guerra, não rompeu suas relações com o Azerbaijão, que é um aliado da Turquia. Um aliado da Turquia. E o Erdogan estava por trás do Azerbaijão na guerra contra a Armênia do ano passado. E o Irã se recusou a romper com o Azerbaijão e manteve um equilíbrio, uma relação equilibrada com a Armênia e com o Azerbaijão durante toda a guerra do ano passado. É claro que também o Irã tem grande população armênia e tem grande população azeri. Os azeres são um quarto da população iraniana. Não é pouca coisa, não. 25% da população iraniana é azeri, né? E mesmo assim houve esse equilíbrio. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei é azeri, né? Ele não é persa, é étnico. Isso que eu ia perguntar para você já respondeu sobre porque tinha parte da população ali que vive no Irã é azeri. Eu ouvi falar sobre isso também. E o Irã também poderia estar com medo ali de que o conflito estourasse também para dentro de suas fronteiras, né? Para dentro de suas fronteiras, exatamente. E aí, você explicasse para a população, né, por que você chama de falsas primaveras árabes, né? Porque falaram aqui que era democracia, né? A democracia chegou no Oriente Médio. A democracia chegou, tanto que a Síria está arrasada, a faixa de Gaza está sendo arrasada aí, né, de tempos em tempos, né? O Iêmen está arrasado, né? O Egito também foi. Hoje, Bahrein. O Egito quase entrou em guerra civil.
Bahrein, ditadura hoje aberta, né? Uma ditadura aberta com ocupação militar saudita. Então, esse é o saldo. O Líbano está falido, quebrado, arrebentado, o Líbano, né? A maior crise de sua história, uma crise financeira que não existia na Guerra Civil. Essa crise financeira é mais grave do que a crise que o Líbano sofreu na Guerra Civil, né? Então, Turquia também, a Tunísia, graves problemas sociais e econômicos, tá tudo pior do que estava em 2011. E a Tunísia só não está pior por causa da Rússia e da China. A Tunísia foi a primeira, né? Foi a primeira. Também um governo próximo da Irmandade Muçulmana, um governo praticamente o governo da Irmandade Muçulmana, né? Filo islâmico, né? E situação gravíssima lá. Então, enfim, todos eles estão piores. Só não estão piores por causa da China, da Rússia, né, que estão segurando as pontas, né, que estão tentando reverter esse processo de destruição. Mas foi uma temporada, né, essa falsa primavera árabe, foi uma temporada para destruir, né, os países árabes, né, e uma guerra híbrida, né, esse é o termo mais do que revoluções coloridas, uma guerra híbrida. Isso que foi posto em operação nessas regiões, nesses países, melhor dizendo. Tanto que estão em crise, todos eles estão em crise, até hoje. Mais alguma dúvida? O Arp está perguntando aqui, boa noite, essa live é ao vivo ou é retransmissão daquela live que você comenta? Não, é ao vivo. Estamos lendo agora mesmo teu comentário aqui. É uma nova live com o professor Rames Maluf, que vocês pediram muito. Ele está falando porque todo vídeo eu comentava. Vê a live do Rames Maluf que eu postei aqui. A live está quase chegando a 900 visualizações, a outra live, né? Então vamos ver aqui. Porque o YouTube tem um problema, assim, depois que a live é pronta, ele fica processando, e aí diminui um pouco a visualização na hora que ele está processando, mas é coisa interna mesmo. Espero que um dia resolva isso, né? Bom, professor Ramos, você, infelizmente, você falou que queria ficar só 1 hora, já tem 1 hora e 7 minutos, aí fica a seu critério aí, se você quiser fazer suas considerações finais, para você pode. Por mim, eu ficava aqui até mais, né? Pode falar, você que sabe. Então, o resultado da guerra, né, desse bombardeio, é justamente o estabelecimento dessas linhas vermelhas que as resistências estabeleceram, tanto na Palestina quanto no Líbano. Agora, novas linhas vermelhas, Israel não terá a impunidade que sempre encontrou, né, inclusive no cenário internacional, muito desgastado. Pela primeira vez, pessoas tiveram receio de apoiar abertamente Israel, receio, né, de apoiar abertamente Israel, porque está crescendo, né, as pessoas não têm mais temor de acusar Israel de usar seu projeto colonialista para exterminar a população palestina e expulsá-la da Palestina histórica. Então, esse temor está diminuindo, e diminuiu muito agora nesse bombardeio. Então, a situação está mudando, sim, no sudoeste da Ásia. Isso pode ter impacto muito importante na recuperação desses países que estão devastados pelas agressões imperialistas das últimas 3 décadas. Né? Começou lá com a invasão do Iraque, né? E, enfim, se prolongou aí nas falsas primaveras árabes. Então, a invasão do Iraque de 1991, a primeira invasão, né? Então, o cenário está mudando lá no sudoeste da Ásia. Isso vai ter impacto mundial. Isso temos que estar. O Irã também está mudando,
aquela elite pró-ocidental também está acuada, né? O setor pró-ocidental do Irã está acuado. Não pensem que a rejeição da candidatura de Ahmadinejad foi um recuo dos grupos anti-imperialistas dentro do Irã, não foi, muito pelo contrário, né? Foi o grupo do Rouhani que foi derrotado e humilhado, né? Então, a situação está mudando lá no sudoeste da Ásia. A única coisa de negativo que realmente está ocorrendo é a situação do Brasil, cada vez pior, né? Mas o mundo inteiro está dizendo não para os Estados Unidos, não para o seu projeto imperialista, né? O mundo inteiro está rejeitando isso, inclusive dentro do território dos Estados Unidos. As pessoas estão percebendo isso, e o custo dos Estados Unidos apoiar Israel está cada vez maior, não em termos financeiros, mas em termos de projeção de soft power em escala mundial, né? Dentro e fora do seu território, né? Há muita crítica a Israel dentro dos Estados Unidos, e isso vai mudar também a política dos Estados Unidos. Isso pode ter consequências dentro da política interna dos Estados Unidos. Então, a situação lá, claro, houve uma grande devastação, centenas de palestinos foram mortos, famílias devastadas, famílias inteiras foram exterminadas pelo bombardeio israelense, mas as coisas estão mudando lá. Claro que nada muda da noite para o dia. Então, vamos acompanhar os acontecimentos naquela região. Entendi. E o senhor quer fazer o senhor não, você falou para não chamar de senhor, né? Você. O modo respeitoso de falar, mas você vai ter. Quer fazer Somos colegas, né? Não, mas é modo de falar, mas é verdade. Eu também não gosto que meus alunos me chamem de senhor também, não. Mas você quer responder essa última pergunta e depois fazer suas considerações finais, então? Eu respondo. Provavelmente o Bashar al-Assad vai ser reeleito, né? Tudo indica, né? Ele está fazendo um trabalho extraordinário, né? De impedir a devastação da Síria. Provavelmente ele será reeleito. E então não há possibilidade, né? Da Síria ser devastada como estava sendo. A Síria está se recuperando. O Iraque, a resistência está aumentando contra a ocupação Yankee, né? Agora mesmo, mais ações da resistência iraquiana. Então, os sinais são positivos no sudoeste da Ásia. Há muitos sinais positivos e a atuação nos bastidores da diplomacia russa e chinesa, em coordenação, em perfeita coordenação. Eles estão assistindo tudo, estão agindo nos bastidores, né? Não pensem que o Vladimir Putin esteve ausente desse confronto na Palestina, não estava. A ação diplomática dele é muito importante, em perfeita coordenação com a China. Então, todas as forças de resistência sabem disso, têm contato com a Rússia, né? O Hezbollah envia emissários para a Rússia, né? Provavelmente até mesmo o próprio Hamas. Então, as coisas estão mudando lá no sudoeste da Ásia. Isso é muito importante, porque enfraquece, né, os grupos e as forças pró-imperialistas que agem na Eurásia. Enfraquecendo essas forças imperialistas, isso é muito positivo para a humanidade. Né? E claro que o Brasil não está sendo beneficiado por isso, porque o Brasil, né, optou aí pelo suicídio aí com esse governo que nós estamos aí, esse governo golpista. Vamos ver em 2022 se o Brasil realmente, no bicentenário da nossa independência, de Portugal, independência de Portugal, né, não independência total. Então, vamos ver se no nosso bicentenário nos tornamos verdadeiramente independentes. E muito obrigado, professor Eduardo Lima, pelo convite, mais uma vez. Estou à disposição.
Obrigado aí aos ouvintes que tiveram a paciência de me ouvir, mais uma vez. Boa noite. Eu que agradeço, sempre é muito bom ouvir aqui, que eu aprendo muito com você, tenho certeza que o pessoal aprende, né? Teve realmente muitos comentários na última live pedindo para você voltar, né? Então eu vou chamar você sempre, toda semana, se puder, eu chamo você para falar, porque o que tem mais coisa para falar é no Oriente Médio, né? Toda a história. Se for falar só da atualidade, já tem muita coisa para falar. Se for contar a história, então, poxa, entendeu? A gente poderia marcar, por exemplo, uma live para falar sobre a história do Iraque, né? Você também é um país que você admira muito, né? Que você fala muito sobre o Iraque. A gente pode falar de novo sobre fazer novas lives sobre a guerra no Iraque, a presença do ISIS ainda lá e tudo mais. Então, eu agradeço aí a sua participação. Mais uma vez, peço pessoal aí, tem o Pix aí na descrição, quem quiser ajudar o canal, é só doar para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Agradeço todo mundo, tem o Felipe Baltazar, Is Mansur aqui, agradecendo, Augusto César chegou agora, Denis, Rafael, Varp, enfim, agradeço a todo mundo que participou aqui, César Ferrari, Sonic aqui, Luiz Vladimir, Denilson, Rafael Romualdo, enfim, Grazi, obrigado a todo mundo, Jonas, Luiz Gonzaga, acho que falei o nome de todo mundo já, né? Eduardo Japa, obrigado a todo mundo aí, pessoal. Peço que vocês continuem compartilhando essa live aqui no Facebook, para que mais pessoas possam ver e mais pessoas possam entender como terminou a guerra aí entre Israel e a Palestina, porque Israel e Gaza, né? Israel e o movimento de resistência ali da faixa de Gaza, e vamos fazer aqui, continuar com notícias aqui contra-hegemônicas, né? Mostrando a realidade dos fatos, o que aconteceu em Gaza, no Oriente Médio e em outras partes do mundo. Agradeço a todo mundo e a qualquer momento eu vou trazer aqui o professor Hammett de volta para ele falar mais sobre o Oriente Médio. Obrigado e até a próxima. Vou desligar agora.